Oi, turminha, vamos fazer nossa aula de linguagem. Hoje faremos a ficha número 19, tá? Essa ficha aqui. Coloquem o nome de vocês e a data de hoje, 21/10/2020. Então, a tia Erika vai ler a ficha agora para saber o que nós teremos que fazer, tá? Nós teremos que fazer. O pequeno polegar. Então, esse será o nosso novo tema que nós vamos trabalhar em linguagem, tá? O pequeno polegar. Você e seus colegas construíram duas versões de uma história que tinham os mesmos personagens, a partir de alguns objetos. Agora é a sua vez. Compare as duas histórias construídas para então destacar escrevendo ou desenhando o que há de diferentes entre elas, no quadro abaixo. Então vamos lá. A ficha está pedindo o quê? Que nós, crie uma história. Então, vocês terão que criar uma história a partir de alguns objetos. Então, a tia Erika vai mostrar para vocês alguns objetos que tem que ter na história de vocês, tá bom? Tudo que a tia Erika mostrar agora para vocês, vocês irão usar na história que vocês irão criar, tá bom? Então, vamos lá, ó. Essa história, ela acontece aonde? Na floresta, né? Ó, a tia Erika fez aqui uma árvore. Então, essa história, ela acontece na floresta, tá? Muito bem. E nessa floresta, moram algumas crianças, olha lá. Moram algumas crianças, tá vendo? Tá? E essas crianças são irmãos, tá? Ó. Irmãs e irmãos, tá bom? Então, moram essas crianças na casa, na floresta. Na floresta tem também na floresta não, na história tem também comida, tá? Ó, tem que ter comida para as crianças, tá bom? Certo? Ó, tá? Tem que ter comida. E nessa história também tem que ter um gigante. Olha só como ele é gigante, ó, perto das criancinhas. Viram? Então, nessa história que vocês irão criar e escrever, tem que ter um gigante, tá? E tem também nessa história um castelo, olha! Então, na história de vocês, tem que ter um castelo, tá bom? E tem também pão. Tia Erika, pão? Tem pão nessa história também. Então, vocês terão aí que usar a criatividade de vocês e usar na história o pão, tá? Tem que ter o pão na história. E por último, tem que ter uma bota mágica, certo? Uma bota mágica, combinado? Então, vamos lá. Na história que vocês irão criar, que vocês irão escrever, tem que ter a bota mágica, os irmãos, que são as crianças, o castelo, o gigante, tem que ter comida, tem que ter o pão, e essa história ela acontece na floresta, tá? Então, esses são, o que a tia Erika mostrou, são os objetos que tem que ter na história de vocês, tá bom? Agora, a tia Erika vai ler uma história para vocês, tá? Então, vocês prestem atenção que a tia Erika vai ler essa história e depois vocês irão comparar a história que a tia Erika leu com a história que vocês escreveram, tá bom? Para vocês poderem falar, as diferenças que tem entre as duas histórias e escrever no quadro da ficha 19, tá bom? Então, vamos lá. O nome da história que eu vou ler chama-se O Pequeno Polegar. Então, vamos lá. Era uma vez um pobre lenhador
que tinha 7 filhos. O caçula era tão pequenininho que se chamava Pequeno Polegar. Quando ele nasceu, não media mais do que um dedo polegar. Uma noite na cozinha, o lenhador falou à sua mulher: Querida, não temos mais como alimentar as crianças. Amanhã deixarei todas na floresta. Quem sabe alguém encontre e cuide delas. O Pequeno Polegar era muito esperto e bisbilhoteiro. Escutou a conversa dos pais. Passou a noite inteira pensando no que faria para conseguir achar o caminho de volta para casa. Na manhã seguinte, o lenhador seguiu com as crianças para a floresta. Polegar levou um pedaço de pão escondido no bolso e ia deixando um rastro de migalhas pelo caminho. No final do dia, as crianças se distraíram brincando e, quando perceberam, seu pai havia sumido. Assustados, todos começaram a chorar. Polegar falou para seus irmãozinhos: Não chorem, sei como faremos para voltar para casa. Basta seguir o caminho que fiz com migalhas de pão. Eles começaram a seguir as migalhas e, um pouco mais para frente, perceberam que os passarinhos haviam comido todas elas. Sem saber para onde ir, começaram a caminhar pela floresta. De repente, encontraram um castelo muito grande e resolveram bater na porta. Uma senhora muito bondosa atendeu as crianças. Ela deu comida e bebida para eles e disse que poderia descansar à vontade. Ela contou que o dono do castelo era um gigante muito malvado e devorava as criancinhas, mas ele estava viajando. Avisou-os que deveriam ir embora imediatamente caso o gigante voltasse. No meio da noite, o gigante apareceu de surpresa em casa. A senhora correu até o quarto das crianças e mandou fugir depressa. O gigante sentiu o cheiro das crianças e começou a procurá-las. Elas pularam a janela e correram para o bosque. O malvado zangou-se porque deixou escapar tão boa comida. Calçou as suas botas mágicas e saiu correndo atrás dos 7 irmãozinhos. Ele correu a noite toda e não encontrou os meninos. De manhã, resolveu parar e descansar e adormeceu rapidamente. O Pequeno Polegar, vendo que o gigante roncava alto, roubou as botas mágicas. Graças a elas, as crianças conseguiram voltar para casa. Sem as botas, o gigante perdeu seus poderes e foi embora para um lugar gigante. O rei ficou muito agradecido, porque os meninos espantaram o gigante do seu reino. Polegar ganhou o emprego de mensageiro do rei e sua família nunca mais passou fome. Viram que legal essa história? Muito parecido com os objetos que a tia Érica mostrou, né? Só que vocês têm que escrever, criar uma outra versão. Não pode ser igual que a tia Érica contou, tá? Porque senão não tem como a gente comparar a história, tá bom? Então, vocês vão criar a história de vocês, tá bom? Depois que vocês escreverem, aí vocês prestem atenção na história que a tia Érica acabou de contar. E aí vocês farão a comparação das duas histórias e vão desenhar ou escrever, quem preferir, tá? Na ficha 19, tá bom? As diferenças das duas histórias. Certo, turminha? Então é isso. Beijo, até a próxima aula. Tchau!